Caras alunas, caros alunos, dando continuidade à nossa conferência sobre o direito natural, podemos resumi-lo dentro do contexto do nosso curso da seguinte maneira: o ser do homem, o ser do mundo, o ser de Deus, ou seja, a adequação ao ser como base do realismo medieval e da moral natural e do direito natural. Esta consecução que nós vamos trabalhar aqui, uma consecução metafísica, uma consecução lógica, uma consecução ética e uma consecução jurídica. Um diálogo completo, epistemológico, a partir da filosofia do ser. Na obra De Veritate de Tomás de Aquino, na questão primeira e no artigo 1, o grande mestre medieval escolástico, escrevendo sobre a verdade ontológica, aquela verdade do ser, nos ensina que verdadeiro é o que é. Fundamenta esta afirmação no princípio aristotélico da não contradição lógica ou da contradição. Já ouvimos no nosso curso: o que é e não pode não ser. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, se fundamenta na competência do ser. O ser é. Algo que existe é. Algo que existe não pode não ser. O ser como princípio é, pois, a base, o fundamento de toda a filosofia aristotélica e de toda a filosofia medieval escolástica, de matriz aristotélica. É o ângulo sobre o qual tudo é visto, abordado, argumentado, possuindo a prioridade sobre o pensar, o agir e o fazer do homem. Este, por sua vez, dentro desta perspectiva, desta ótica, estará lógica, ética, jurídica e esteticamente adequado se estiver em consonância com a verdade do ser. A referência existe sempre antes do meu conceito. A referência existe sempre antes do meu agir comportamental. A referência existe sempre antes das leis e que, naturalmente, vão legitimar um comportamento. No caso, o direito natural é um direito que dialoga com o ser. Um direito que vem ao encontro do real. Um direito, antes de tudo, realista, com toda a estrutura da Idade Média o é. Para um professor de Idade Média, como eu, um professor medievalista, atualizar esta realidade é de extrema importância e ver que existem, nesta época, princípios que são perfeitamente atualizáveis nos nossos dias. Grandes princípios universais que estão absolutamente presentes por detrás de grandes leis que são, digamos, sancionadas hoje, no século XXI. Já ouvimos, digamos, no vídeo passado, como o direito natural se atualiza e pode se atualizar hoje, através de instituições, através de grandes argumentos, através de grandes perspectivas. Este princípio lógico fundante do posicionamento de uma adequação, esta é inteiramente assumida por Tomás em sua teoria do conhecimento. Nada existe na inteligência que antes não tenha passado pelos sentidos. Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Desta forma,
se o ser é o princípio de tudo e a adequação a este ser é o critério, a medida para o homem se posicionar, se situar diante do mundo, da vida, se este é o ser inserido no contexto específico, formal, de uma analogia que vai constituir-se, digamos assim, como princípio universal para tudo, absolutamente tudo. Por isso falamos no ser do mundo, no ser de Deus e no ser do homem como base do realismo. É analógico, é análogo, é o princípio da analogia que vai me outorgar esta afirmação, pois este princípio constituirá o modo, o approach, a partir do qual tudo, o ser enquanto ser, princípio principiado, o mundo, o ser enquanto ser móvel, o homem, o ser enquanto ser móvel, vivo, racional, consciente, e Deus, o ser enquanto princípio fundamental do ser, princípio não principiado, são compreendidos pelo homem e por ele interligados. A esta estrutura do ser, a esta estrutura ontológica, a qual o direito se encontra, a fortiori ligado, se dá o nome de realismo aristotélico, realismo tomasiano, realismo medieval, escolástico. Assim, o realismo é o compromisso do homem com o real, onde o mesmo homem não pode se compreender sem Deus, pois tanto Deus quanto o homem fazem parte da estrutura do ser. Na linguagem de um grande doutor espiritual dos nossos tempos, chamado Abraham Heschel, americano, polonês, judeu polonês, depois viveu e morreu nos Estados Unidos, ele fala que God's vision of man e man's vision of God se encontram na realidade. A realidade é, por um lado, a visão que Deus tem do homem, God's vision of man, e é a visão que o homem tem de Deus, man's vision of God. Então, é este encontro onde? Na estrutura do real, na estrutura da realidade, na estrutura da vida, na estrutura da praxis humanas. O homem é, sim, uma antropologia para Deus, e Deus é, sim, uma teologia para o homem. Na Idade Média, nem um homem sem Deus, nem Deus sem um homem. Na Idade Média, o homem só se explica como esta antropologia para Deus, e Deus uma teologia para o homem, ambos como uma relação de identidade e de alteridade, e de amor também. Na Idade Média, nem o homem pode se compreender sem Deus, nem Deus sem o homem. A estrutura para compreender o homem e a Deus, esta compreensão, é a mesma, ou seja, é a estrutura do ser, e a fortiori a estrutura da analogia. Há uma relação intrínseca entre o Criador e o criado, no sentido da participação no ser, e este é o grande nexo, o grande cardo, eixo. Falamos isto já no nosso curso. O eixo medieval, fundado na analogia, que é a chave hermenêutica para a leitura filosófica de tudo, e a fortiori do direito natural. Quero, neste momento, atualizar este programa metafísico, indo com vocês à Universidade de Oxford. E aí, então, vamos para um programa histórico. Indo a Oxford, the England First Seat of Learning. Isto é a primeira grande sé do conhecimento, o primeiro grande monumento da visão, digamos assim, de uma sabedoria que se universaliza e que até hoje se faz presente. Se se está em Oxford para visitar e para estudar ou visitar, toma-se logo consciência de um modo.
de um lema presente em todo canto, desde a sua aula magna até em cada livro impresso pela editora da universidade, em cada folha de papel oficial, em cada ícone, digamos, no computador que hoje encontramos e no site ou no blog daquela universidade. É o lema da Universidade de Oxford, sempre presente no brasão junto às insígnias. 3 palavras latinas, 3, e só 3. Dominus illuminatio mea. O Senhor é minha luz. São as 3 palavras medievais que iluminam, que estão presentes, digamos assim, em tudo, absolutamente tudo, na universidade, desde o seu nascimento até o século XXI, nos dias de hoje. Vamos ver, a partir da próxima parte da conferência, na segunda parte deste paper, como o Senhor é minha luz, do que se trata isto, e como isto tem uma consecução na expressão, digamos assim, intrínseca de uma moral e de um direito, no caso, o direito natural. Muito obrigado.